O assunto da religião no Brasil nunca foi tão polêmico, tão complexo, nunca foi tão turbulento, né? Você ter que lutar por um direito constitucional, cláusula pétrea da Constituição, você não pode mudar, isso não pode ser ignorado, mas nunca antes foi tão difícil fazer valer a Constituição, né? Principalmente no Brasil. Então, a Constituição no Brasil está sendo vilipendiada na luz do dia em praça pública. Então, houve um embate acalorado esses dias, não sei se você acompanha, mas governadores e prefeitos estão proibindo a prática de cultos em todo o Brasil. E o que acontece é que o ministro da Suprema Corte, o Cássio Nunes Marques, recentemente indicado por Bolsonaro, tomou uma decisão em que tem que funcionar a liberdade de culto, a livre, né, expressão religiosa do brasileiro, que é algo constitucional. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, porque parece que a repercussão não caiu muito bem e o Supremo reage contra o próprio Supremo. Portanto, a partir de agora, a gente já vai ver que parece que tem um tentando atropelar o outro, inclusive com comentários bastante... né, um comentário com uma certa farpa, um comentário que incomoda, um comentário contundente ali, principalmente depois da situação lá do Lula, do que aconteceu no Supremo, com relação ao voto do Cássio Cássio Nunes Marques, que entendeu que era para manter a situação das condenações do Lula, no caso do triplex, e aí Carmen Lúcia, naquela ginástica, né, metabolicamente jurídica, ela alterou o seu primeiro voto anterior e aí passou então a valer por um voto, que é o da Carmen Lúcia, que se fosse, né, a determinação fosse aceita de anular todas as condenações de Lula no caso do triplex. Isso gerou um mal-estar muito grande lá na corte e Gilmar Mendes fez um comentário terrível, né, nem aqui nem no Piauí, uma afronta bem notória, né? Um desrespeito à população do Piauí. Então já tá aí a matéria pra gente acompanhar, tá bom? Presta muita atenção, eu sou o Diego Ganoli, sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Verifica a inscrição no canal e ativa aí o sininho para todas as notificações. A fonte é a Gazeta Brasil e diz: Gilmar Mendes deve mandar casos sobre liberação de missas e cultos no país ao plenário do Supremo Tribunal Federal. A foto detalhadamente escolhida no momento do chilique, né, do grande surto de Gilmar Mendes contra a decisão do Cássio, né, que é um igual, um semelhante, né, um de seus pares que compõe essa corte de 11 ministros. Então, a foto é bem oportuna. Quando você observa aí, a matéria diz: nesta segunda-feira, dia 5, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deverá tomar decisões em 2 processos que contestam as ordens do governo de São Paulo de proibir a presença de público em cultos religiosos durante a fase mais crítica da fraudemia, né? De acordo com a CNN Brasil, Gilmar enviará os casos para plenário do STF logo em seguida. No sábado, dia 3, outro ministro do STF, o Cássio Nunes Marques, liberou a participação, né, de fiéis em cerimônias religiosas. A decisão de Cássio foi tomada em arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, impetrada, né, em junho do ano passado pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos. A Advocacia Geral da União, a AGU, afirma que a entidade não tinha legitimação para propor a ação. Apesar de tratarem de temas semelhantes, as ADPFs, contra a decisão do governo de São Paulo, foram distribuídas para outro relator, Gilmar Mendes. Ambas foram protocoladas em março passado. Ao se manifestarem na ação proposta pelo PSD, a AGU
e a Procuradoria-Geral da República defenderam a liberação da presença de público em cultos. Em resumo, o que significa tudo isso? Estamos vendo, na luz do dia, a batalha da população brasileira pelo direito de prestar culto. Direito à sua liberdade religiosa, que é uma condição fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição brasileira, onde é notório, conhecido, é público, sabido por todos. Existe uma liberdade religiosa dentro de qualquer democracia, mais frágil que seja, mais fragilizada que você encontrar, haverá pelo menos a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, porque se você tirar os principais pilares de uma sociedade, que sejam a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, porque se você não tem uma imprensa livre, é muito bacana quando a gente faz esse tipo de conteúdo, porque nós estamos falando notoriamente daquilo que é teórico. Portanto, há uma teoria de que isso tudo funcione para que, de fato, a democracia exista. Porém, na prática, a gente está vendo aí que não é tão exatamente assim como gostaríamos. Então, teoricamente, seria bacana ter uma imprensa livre. No Brasil não é. A imprensa é, muitas vezes, alimentada e fomentada pela iniciativa privada, que, por sua vez, tem fortes laços com estruturas públicas. Não dá para atribuir nem afirmar que o político A ou B esteja financiando através de empresas de fachada, através de laranjas, etc., certo tipo de contratos e doações. Não dá para a gente afirmar isso aqui, mas o que a gente consegue ver é uma imprensa que é refém de contratos que muitas vezes são feitos com verbas públicas, né? A questão do Mamata Connection está aí para ser analisado, investigado. Vamos descobrir o que é isso, como aconteceu, como se deu e qual será o resultado. Porém, infelizmente, quando você percebe que está envolto num balaio, um veículo de comunicação, um contrato com verba pública no valor de 8 milhões de reais, começa a ficar difícil acreditar que essas informações não têm nenhum tipo de compromisso com os 8 milhões de reais e as pessoas envolvidas, aqueles que assinaram certos contratos, os que são sócios de determinadas empresas que estão envolvidas nos contratos. Quando você começa a observar tudo isso, a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido, ao entendimento de que você não tem uma imprensa tão livre o quanto parece ser, mas você recebe lá a postagem, a matéria, né, a publicação, um vídeo ou um post no blog, etc. Você recebe aquilo lá como uma notícia real. O que muitas vezes a pessoa não sabe, a pessoa que recebe essa notícia, é que por trás dela existem 8 milhões de reais. Então, quando você tira a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a livre manifestação do pensamento, e no Brasil está sendo tolhido, cerceado, limitado o direito de ir e vir, você já não tem mais uma democracia. Deixa para mim um comentário aí, o que se torna um país quando você tira tudo isso? E o que nós temos no Brasil, quando nós estamos vendo tudo isso sendo ameaçado e tirado de nós, o que o Brasil está se tornando? Qualquer coisa menos uma democracia, tá bom? Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou o Diego Ganoli, vamos conversar nos comentários. Compartilhe essa informação, esse vídeo, nos grupos de WhatsApp e Telegram. Temos nossos grupos e um canal no Telegram. Todos os links estão na descrição. Seja membro e você que quer apoiar, todas as informações também na descrição. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.